Galerinha maravilhosa! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Isso mesmo! E hoje o assunto será poliedros. Prontos então para embarcar nessa aventura geométrica? Vamos lá então! Então, vamos comentar sobre poliedros. Antes, vamos relembrar alguns tópicos importantes, como, por exemplo, figuras geométricas planas em comparação com as figuras geométricas espaciais. Imagem das duas situações na telinha. Muito bem, fica muito fácil você observar as diferenças, na verdade. Em relação às figuras geométricas planas, elas apresentam apenas duas dimensões. Base e altura, exatamente. Enquanto que as figuras geométricas espaciais apresentam três dimensões: comprimento, largura e altura. O comprimento poderia até ser entendido como base nessa situação, certo? E essas figuras geométricas espaciais também são conhecidas como sólidos geométricos. Vamos adiante, então? Então, galerinha, os sólidos geométricos, eles subdividem-se em duas categorias. Primeiro, poliedros, objetivo do nosso estudo. E, segundo, corpos redondos. Exatamente. Então, figura dos poliedros na telinha e também figura dos corpos redondos. Observe as diferenças. Os poliedros apresentam apenas superfícies planas, enquanto que os corpos redondos apresentam pelo menos uma superfície curva arredondada, ok? Isso é uma característica de diferença muito importante. Se um sólido apresentar uma superfície curva ou arredondada, ele passa a incorporar o grupo dos corpos redondos, ok? Vamos adiante então? E as formas geométricas a seguir são chamadas de sólidos geométricos. Isso mesmo, são sólidos geométricos porque apresentam três dimensões: comprimento, largura e altura. Os sólidos geométricos subdividem-se em duas categorias: os poliedros, que apresentam apenas superfícies planas, vamos destacá-los agora em tom de vermelho. Observe que todos esses sólidos geométricos aqui destacados em vermelho apresentam superfícies planas, então estes são os poliedros. Poli, muito, edros, faces, muitas faces. Enquanto que os corpos redondos apresentam pelo menos uma superfície curva, né? Arredondada. Vamos destacá-los aqui em roxo, exatamente. Os corpos redondos ali estão representados pelo cone, pelo cilindro e pela esfera, enquanto os poliedros ainda sofrem uma segunda subdivisão. Exatamente. Os poliedros são subdivididos em prismas e pirâmides. Os prismas apresentam duas bases. É como se tivesse um chão e um teto, duas bases, chão e teto. Enquanto que a pirâmide apresenta apenas uma base, apenas o chão. Tudo bem? Vamos adiante então? Vamos lá então, continuando. Os prismas e as pirâmides têm algumas características que permitem diferenciá-los. Vamos a elas? Os prismas têm duas bases, enquanto as pirâmides apenas uma base. Desenho na telinha, prismas. Observe que os prismas ali, o prisma, tem duas bases, enquanto a pirâmide apenas uma. Vamos identificá-las? Base superior, base inferior, ou apenas base. E na pirâmide, apenas base inferior. Para melhor lembrar, você pode pensar assim, que o prisma ele apresenta teto e chão, enquanto a pirâmide apenas chão. Ajuda muito, ok? Na sequência, vamos verificar que o prisma e a pirâmide apresentam faces laterais diferenciadas também. Observe que nos prismas, as faces laterais são retangulares, enquanto que nas pirâmides, as faces laterais são triangulares. Destacando então as faces laterais no prisma. Observe, forma retângulo. Observe agora o destaque das faces laterais da pirâmide, forma triângulo. Tranquilo, né? Vamos adiante.
Então, galerinha, tanto os prismas como as pirâmides são nomeados de acordo com a quantidade de lados da sua base. Isso mesmo. Vamos à tabela? Observe lá. O primeiro prisma, ele apresenta uma base triangular. Sendo assim, ele é chamado de prisma triangular. O segundo prisma apresenta uma base heptagonal, uma base que tem 7 lados. Essa base é um polígono com 7 lados. Sendo assim, é chamado de prisma heptagonal. O próximo prisma apresenta uma base que tem 5 lados, um polígono com 5 lados. Sendo assim, é chamado de prisma pentagonal. E o último prisma ali, ele apresenta exatamente 8 lados. A base é um polígono de 8 lados. Sendo assim, é um prisma octogonal. Bem tranquilo, né? Com relação às pirâmides apresentam apenas uma base, exatamente, né? Mas também o nome é de acordo com a quantidade de lados dessa base. Observe a primeira pirâmide ali, ó. Ela apresenta exatamente 6 lados na base, um polígono com 6 lados. Sendo assim, é uma pirâmide hexagonal. A próxima pirâmide apresenta na base um polígono de 3 lados. Assim, é uma pirâmide triangular. A próxima pirâmide apresenta um polígono com 8 lados na base. Sendo assim, é uma pirâmide octogonal. E para finalizar ali, a última pirâmide, ela apresenta na base um polígono de 4 lados, um quadrado. Sendo assim, é uma pirâmide quadrangular. Bem tranquilinho, né? Vamos adiante, então? E agora, galerinha, em um poliedro existem elementos importantes. Vamos destacá-los? Muito bem. Primeira figura, observe que nós temos ali um polígono destacado em tom verde. Esse polígono é uma face, exatamente, ok? Próximo desenho, observe o destaque em cor laranja. Essa figura, esse ente geométrico destacado, é uma aresta. E para finalizar, o próximo destacado é um ponto ali, é um encontro, é um vértice, isso mesmo. Então, a face são polígonos que formam um poliedro. Aresta são segmentos de reta formados pelo encontro de duas faces. E o vértice são pontos de encontro entre duas ou mais arestas. São elementos extremamente importantes na identificação dos poliedros. Tranquilinho? Vamos adiante, então. Galerinha, agora observe o prisma a seguir, letra A. Como esse prisma é denominado? Lembrando que tanto os prismas como as pirâmides são denominados de acordo com o número de lados da base. Nesse caso, a base desse prisma é um hexágono, polígono com 6 lados. Assim, esse prisma é denominado prisma hexagonal. Letra B, qual é o número de faces, arestas e vértices? Muito bem, faces. Sempre em um prisma, nós temos duas bases, que são as faces das bases. E o número de faces laterais, que no caso são 6. Então, duas bases mais 6 faces laterais, temos um total de 8 faces. Número de arestas. O número de arestas em um prisma é sempre o triplo do número de lados da base. Como nós temos 6 lados na base, arestas nós temos o triplo, 6 vezes 3, 18 arestas. Observe também o número de vértices. O número de vértices em um prisma sempre é o dobro do número de lados da base. Como a quantidade de lados da base, nesse caso, são 6, o dobro, 6 vezes 2, 12. Então, nós temos 8 faces, 18 arestas e 12 vértices. Bem tranquilo, né? Letra C. Quantos lados tem o polígono da base? Já vimos, né? O polígono da base apresenta 6 lados, é o hexágono, então 6 lados. Letra D. Quantas faces laterais tem esse prisma? O prisma apresenta o mesmo número de lados da base como faces laterais.
Sendo assim, se o polígono apresenta 6 lados na base, ele tem 6 faces laterais. Nesse caso, 6 faces laterais. Tranquilo? Muito bem, seguindo, letra E. Nesse prisma, qual a relação entre o número de faces e o número de lados do polígono da base? Faces. Bom, o número de faces em um prisma sempre vai ser o número de lados da base adicionando 2 unidades. Então, 6 mais 2, 8. Então, como resposta, o número de faces é igual ao número de lados da base mais 2 unidades. Seguindo, o número de arestas e o número de lados do polígono da base. O número de arestas em um prisma é sempre 3 vezes o número de lados da base. Como nesse caso, a base apresenta 6 lados, então 6 vezes 3, 18. Podemos dizer então que o número de arestas sempre é o triplo do número de lados da base. Isso em um prisma. Continuando, o número de vértices e o número de lados do polígono da base. Bom, o polígono da base apresenta 6 lados. Em questão de vértices, sempre será o dobro. Assim, 6 vezes 2, 12. Nesse caso, o número de vértices é o dobro do número de lados do polígono da base. Então, resumindo, o número de lados do polígono da base vezes 2 nos dá a quantidade de vértices. Vezes 3 nos dá a quantidade de arestas. E adicionando 2 nos dá a quantidade de faces. Bem tranquilo, né? Vamos agora para as pirâmides? Me acompanhe. E agora, galerinha, observe a pirâmide a seguir. Letra A. Como essa pirâmide é denominada? Tanto as pirâmides quanto os prismas são denominados de acordo com o polígono da base. Essa pirâmide apresenta um polígono na base formado de 5 lados. Então, é um pentágono. Sendo assim, essa é uma pirâmide pentagonal. Tranquilo, né? Letra B. Qual é o número de faces, arestas e vértices? Observe o número de faces dessa pirâmide. Ela apresenta uma base e 5 faces laterais. Sendo assim, ela apresenta 6 faces totais. Arestas. A aresta em uma pirâmide representa o dobro do número de lados da base. Então, 5 vezes 2, 10. 10 arestas. E vértices. Observe que na base tem 5 vértices, somando ao vértice superior, que não está na base. Então, 5 mais 1, 6. Desse modo, essa pirâmide apresenta 6 faces, ela apresenta 10 arestas e 6 vértices, ok? 6 faces, 10 arestas e 6 vértices. Muito bem, letra C. Quantos lados tem o polígono da base? Essa base apresenta 5 lados, então o polígono da base tem 5 lados. Letra D. Quantas faces laterais tem essa pirâmide? A pirâmide tem o mesmo número de lados da base como faces laterais. Desse modo, 5 faces laterais. Letra E agora. Acompanhem lá. Nessa pirâmide, qual a relação entre o número de faces e o número de lados do polígono da base? Então, verifique que o número de faces é igual ao número de lados do polígono da base mais uma unidade. Próximo, o número de arestas e o número de lados do polígono da base. Muito bem, arestas. Arestas são esses segmentos que unem as faces, ok? Observe que na base nós temos 5 arestas e nas faces laterais nós também temos 5 arestas. Logo, podemos concluir que o número de arestas é o dobro do número de lados da base. Respondendo então, o número de arestas é o dobro do número de lados da base. Continuando. O número de vértices e o número de lados do polígono da base. Vértices. Observe que na base nós temos 5 vértices, né? E fora esses 5 vértices, nós temos um vértice superior. Desse modo, o total
de vértices da pirâmide em questão são 6. Assim, podemos afirmar que em uma pirâmide, o número de vértices está relacionado ao número de lados da base mais uma unidade. Respondendo então, o número de vértices é igual ao número de lados da base mais uma unidade. E para finalizar, o número de faces e o número de vértices. Muito bem. Repare que o número de faces, nesse caso, a gente poderia contar com uma face da base mais 5 faces laterais, um total de 6. E o número de vértices? Também, né? Nós temos 5 vértices na base, mais um vértice fora da base, 6. Desse modo, nós podemos afirmar que o número de faces é igual ao número de vértices. Bem tranquilinho, né, galerinha? Vamos adiante, então? E é isso, galerinha. Chegamos ao final da videoaula sobre poliedros. Mas logo retornaremos com a resolução de atividades. São conceitos muito importantes. Então, ficamos combinados que eu espero vocês logo mais, ok? Então, até logo mais. Bye, bye.